que pode ser como Tai Chi ou como as danças variadas tibetanas também, elemento água. Um outro departamento. Tem uma terceira forma, elemento fogo. Pouca roupa, ambiente frio. Ou roupa nenhuma, ambiente frio. Vamos ter que gerar o calor interno. Como é que o calor surge? Aí a pessoa vai ter que gerar a energia associada ao elemento fogo. Quarta yoga, elemento ar. Controle completo da respiração, inclusive com suspensão da respiração, o alongamento da respiração. Por exemplo, em vez de 10 respirações por minuto, 8. Em vez de 8, 6. Em vez de 6, 4. Em vez de 4, 3. Em vez de 3, 2. Vocês experimentem reduzir o ritmo de respiração para ver o que acontece. A mente se agudiza e vocês vão precisar manter essa energia, vão precisar manter a energia, regular diretamente a energia. Caso contrário, vocês se afligem. A gente pensa que se aflige porque tem pouco ar, mas não é. Porque vocês podem até parar de respirar sem se afligir. Então tem uma yoga que está relacionada ao elemento ar. E tem o elemento éter, que é especialmente o que nós olhamos aqui. Nós examinamos o aspecto abstrato das coisas e somos capazes de colocar energia, retirar energia de coisas abstratas. Um exemplo de coisa abstrata é nós repousarmos na vacuidade e mantermos a energia. Energia completamente independente de qualquer coisa que possa servir como referencial. Estamos olhando o aspecto abstrato. Esse é o aspecto mais sutil, mais poderoso, que ele está embutido em todas as outras. Melhor praticar 5. Então, quando nós sentamos para meditar, a gente medita estabilizando a energia terra, energia água, energia fogo, energia ar, energia éter. Se gerarem a estabilidade da energia, muito difícil as coisas arrastarem vocês. Muito difícil. Arrastar significaria nos levar para a faixa 1, onde nós simplesmente respondemos de forma automatizada às coisas. Né? Muito difícil. Então essa é a nossa prática, né? Quando a gente trabalha desse modo. Essa é a aproximação mais rápida com respeito à experiência da natureza primordial, de onde essa própria energia brota. Energia terra, energia água, energia fogo, energia ar, energia éter, elas não precisam de aspectos cognitivos. Elas brotam diretamente, nós sustentamos isso.
desse modo nós estamos satisfeitos, nós não estamos dependentes de circunstâncias, que é o que na roda da vida está descrito. A região, por exemplo, de desejo e apego, não é desejo e apego por coisas, é desejo e apego pela energia que pode surgir através das coisas. E nós nos tornamos mendigos disso. Nós andamos longamente e fazemos esforços duros para obter configurações que permitam uma recompensa em termos de energia. Então, quando assim, tipo 2 da manhã, vocês acordarem, olhem para o lado assim. Olhem a fonte de energia que está do lado ali, roncando. Assim, olhem com cuidado, assim, né? Depois refaçam os votos, né? Como? Refaçam os votos. Nenhuma atitude radical. Assim, calma. Calma. Aí quando segunda-feira, 7 horas da manhã, vocês estão saindo para o trabalho, dê uma paradinha assim. Nenhuma atitude radical. Refaçam os votos. Mas essencialmente nós vamos começar a nos liberar. Então, a nossa mendicância, ela vai cessar. É uma prática muito simples. Agora, quando nós não temos isso, a gente não tem uma realização nesse sentido, a gente pode ter um pouco de compreensão a respeito disso, né? A gente precisaria ter um pouquinho de experiência e um pouquinho de compreensão. Não precisa ter muita experiência nem realização. Mas a gente um pouco tem que entender isso. E aí nós podemos entrar nessa prática que eu vou descrever, né? Então essa prática que é no cotidiano mesmo. Então essa prática do cotidiano, ela vai incluir um certo momento, as 5 sabedorias, como uma fonte de lucidez e como uma fonte de energia também na nossa experiência de vida. Mas antes disso, eu vou descrever os preliminares, como é que ficam. Os preliminares dessa prática que também tem, né? Ou seja, a gente precisaria remover obstáculos para poder fazer isso. Eu vou descrever esses obstáculos porque eles vão nos ajudar a compreender melhor como que então o resultado positivo surge, né? Então esses obstáculos, eu vou pedir para vocês atenção para isso. Vocês tentem mergulhar nisso, encontrar isso vivo dentro de vocês. Se vocês não encontrarem, aí não vai adiantar muito. Então, esses obstáculos, eles surgem do seguinte modo. O próprio Buda vai descrevendo a roda da vida, né? 6 reinos. Então, nos 6 reinos nós temos 6 emoções perturbadoras. Então, a gente pode começar com o reino dos infernos, por exemplo, né? Então, a gente é dominado pela raiva e seus correlatos, rancor, ódio, medo. Então, nós dominados pela raiva, nós naturalmente fazemos ações não virtuosas. Essas ações não virtuosas, elas estão associadas a 3 ações de corpo, 4 ações de fala, 3 ações de mente. Então, as ações de corpo, elas são matar, que pode ser em vários níveis.
Qual a razão de nós gerarmos raiva a ponto de aspirar a morte de alguém? Como é que brota isso, né? Então vocês vão perceber assim, vocês olham para alguém, aquela pessoa está mais ou menos matando vocês. Ela está roubando totalmente a capacidade de energia, está deixando vocês completamente perturbados. Aquilo se torna insuportável. Nós não tendo como sustentar o que nós precisamos sustentar, que é como se fosse o centro da nossa vida, a gente precisa tirar aquilo o mais rápido possível dali. Então nós matamos. Vocês podem usar os mosquitos como um laboratório. Nosso peso é 1000 vezes, 10.000 vezes maior que o mosquito, né? O que o mosquito pode fazer por nós, naturalmente não pensando na dengue, né? É assim, roubar nadinha de sangue, né? Mas aquilo é muito assustador. Aí vocês estão meditando e o mosquito ele pousa, aí ele dá uma, a gente sente aquilo, aí ele completa mais um pouco, aí o mosquito começa a engordar. Aquele lugar se transforma no centro magnético da nossa existência. Para a gente chegar nesse ponto, a gente tem que ter pelo menos 10 anos de meditação, né? Senão a gente já tinha resolvido esse assunto assim, há muito tempo, né? Aí a pessoa, ela olha isso, ela vê como ela tá se sentindo agredida por um mosquito que toma decisões por ele mesmo, sem considerar a situação dos outros seres, no caso nós. É assim. E aquilo é profundamente perturbador. Então a pessoa pode ser levada a matar. Então nós temos esse comportamento assim. E agora, outros seres que se aproximam de nós e perturbam de algum modo, a gente gera um sentimento semelhante, né? Como se tivesse que ter esse impulso. Esse matar, ele não precisa ser apenas físico, um matar físico, né? Ele pode ser um matar em termos de energia. A gente não faz nenhum gesto físico, mas a gente aspira que aquele ser suma. A gente pode também matar sob o ponto de vista mental, ou seja, a gente olha para o ser e não vê nenhuma chance de harmonia entre nós e ele. Nenhuma chance. Então o nosso raciocínio é como encaminhar a morte do outro, assim, a nossa dúvida, assim, como fazer com que aquilo aconteça. E nós podemos matar sob o ponto de vista de energia, que é mais ou menos assim, quando a gente sente que o universo é pequeno para nós dois, uma coisa assim, né? Então, não cabe no universo um ser desses, não tem como, não há lugar. Aí vocês vão ver, as pessoas matam umas às outras, né? Elas matam. Então a paisagem é o ponto mais grave. A paisagem, ela vai nos levar a matar várias vezes, porque ela nos coloca numa circunstância onde o matar é inevitável. A gente olha em volta, aquilo está tudo compreendido, justificado. Então, o reino dos infernos, ou seja, dominados pelo ódio, nós produzimos esse impulso. Agora, se vocês olharem com cuidado como é que brota a emoção
da raiva, ela vai brotar como um veneno dentro do círculo central da roda da vida. É como é a cobra ali no círculo central. Esse veneno da cobra, ele vem ocasionado por nós nos fixarmos a algo e tentarmos sustentar aquilo. Então nós somos alguém fazendo esforços para sustentar a energia da nossa vida, como nós a vemos, de um certo modo. Aí todos os seres que ameaçarem isso, eles se tornam naturalmente sujeitos à raiva, e dentro da raiva, que é no caso a cobra, o impulso de matar pode surgir. Nós vamos considerar até legítimo isso. É legítimo. Aí, no Código Penal vai aparecer dessas figuras assim. A pessoa se julgou ameaçada de morte. Então ela tem um atenuante, no mínimo, se ela matar o outro. Né? A pessoa tem uma legítima defesa. Ela foi agredida à condição de morte. Quando ela estava para ser morta, ela se defendeu e matou o outro. Aí aquilo é uma coisa justificada. Então, nós estamos nessa circunstância assim, né? Que quando nós geramos essa paisagem vai produzir esse impulso que vai nos levar a esse reino. Então nós estamos nesse reino, essas ações vão parecer naturais, né? A ação de matar. Também pode surgir a ação de roubar. Então a ação de roubar, ela também vai surgir em corpo, energia, mente e paisagem. Então eu posso roubar com o corpo, né? Então nós temos, é como se nós estivéssemos no reino dos seres famintos, no reino dos seres dependentes das coisas, né? Das coisas e das energias. Na medida que a gente não tem aquilo, pode brotar um impulso de legitimação de nós simplesmente nos apossarmos, seja do que for, né? Causando prejuízo a outros. No budismo, essa parte ela é muito estrita. É como se todo tipo de propriedade fosse, na verdade, alguma forma de roubo. O roubo, ele é muito interessante, né? As propriedades também, elas são muito interessantes, porque elas empobrecem a nossa vida de modo direto e a gente não percebe. Então as propriedades, elas fazem com que os objetos que a gente tenha sejam apenas os objetos que a gente tenha. Quando nós estamos dentro de um universo onde não há propriedades, nós somos donos de todas as coisas. Quando nós estamos num universo onde existem propriedades particulares, então nós somos donos apenas daquilo que a gente consegue se apossar. E o que a gente consegue se apossar é muito pequeno em relação a tudo que existe, né? Então, vocês imaginem assim, um grande fazendeiro talvez ele tenha 5.000 hectares, 10.000 hectares. Mas os nativos que viviam na floresta no Brasil, eles tinham o Brasil. Eles tinham regiões vastas, que é onde eles andavam. Todo lugar onde eles andavam, aquilo era mais ou menos deles. Eles não precisavam nem pensar se aquilo era deles ou não era. Eles simplesmente andavam por dentro daquilo, né? Como o SEB aqui também, né? Naturalmente, guardadas as proporções numéricas aqui da coisa, né? Mas, por exemplo, nós temos pequenas áreas de destinação privada que a gente usa para construir as casas, etc., né? Mas nós temos uma grande área que todo mundo se move aqui dentro, né? Assim. Então a nossa sensação de riqueza em morar num espaço como esse, com os vários SEBs rurais, ele vem do fato de que nós temos uma área vasta que todos nós podemos usufruir. Assim. Então isso é interessante. Então aí vocês olhem assim, quando nós
olhamos em todas as direções, né? Tudo se torna espaço público, né? Então nós temos uma sensação de grande riqueza. Mas hoje, nas grandes cidades especialmente, a pessoa não pode nem parar. Se a pessoa parar em qualquer lugar, ela é um ser estranho. Assim. Como? Especialmente o carro. Né? Assim, que não dá muito para parar. Os lugares são inseguros. A pessoa não pode. Se ela vai abrir a bolsa, é melhor chegar num lugar de um certo tipo, assim, né? Porque os espaços estão totalmente loteados, né? Mesmo embaixo das pontes já tem proprietários. É um pouco assim, né? Então está tudo completamente compartimentado e tem donos dos espaços todos. Então nós, dominados pela dimensão da aflição por carência, nós podemos roubar. Num sentido muito amplo, o roubar é cercar alguma coisa e dizer isso é meu. Curiosamente, quando a pessoa faz isso, ela se torna prisioneiro daquele espaço, né? Determinado tem que ficar ali para cuidar daquilo. Então a vida empobrece imediatamente. Mas, então, a partir dessa experiência, nós também temos... Como é que isso brota, né? Nós estamos sustentando algo. Devido ao fato de que isso produz energia em nós desenvolvemos uma sensação de propriedade sobre aquilo e uma dimensão de apego. Se nós perdermos aquilo, nós nos tornamos aflitos. Se a gente está aflito e olha algo que pode restituir aquela energia, nós simplesmente temos a tendência de ir lá e pegar aquilo. Aí a nossa energia é recomposta. Então o fato de que aquilo não é nosso ou é de outro, ou vai causar prejuízo em outro, aquilo fica desaparecido e nós simplesmente usamos aquilo como se fosse favorável em si mesmo, né? Então isso dá um respaldo para a questão da nossa dependência à energia. Aquilo torna mais sólido, mais denso a nossa noção da dependência da energia. Então, nesse caso, como no anterior, o matar vai produzir muitos sofrimentos para nós e para os outros. E nós também, quando nós roubamos, nós nos aprisionamos. A nível mental, nós nos aprisionamos, a nível de paisagem, a nível de energia, a nível de mente, de corpo. Nós ficamos aprisionados àquele ambiente justificando aquilo. Então essas ações vão causar dificuldades imediatas, dificuldades um pouco depois, dificuldades de longo prazo, dificuldades em vidas subsequentes. Vão causar esses obstáculos assim, né? Então na vida cotidiana nós temos esses obstáculos. Também vai surgir a ação sexual imprópria, que ela é descrita de vários modos assim, né? Mas essencialmente a ação sexual imprópria é tudo aquilo que vai produzir sofrimento para nós e para os outros seres. Nessas entrevistas do programa esse do Canal Futura, programa sagrado do Canal Futura, um dos temas foi esse, né? Eles queriam saber tudo. Mas aí surge como se fosse um conjunto de regras. Eles querem saber as regras. Mas as regras, elas não tocam o ponto central. Por exemplo, aí as regras são assim: não praticar sexo diante de imagens sagradas. As imagens podem não gostar. Na verdade, qual a razão disso, né? Então, a razão é que nós temos uma ligação
lúcida com relação às imagens sagradas. E frequentemente nós temos uma conexão negativa com relação à prática sexual. Então, se a gente praticar alguma coisa que a gente considera inferior diante de uma imagem que é considerada muito elevada, as imagens pedem poder. Num sentido sutil, né? Na verdade, o Buda não vai se ocupar disso. O Buda só vai bênçãos, assim, né? Bênçãos. Humpe, humpe. Mas, sob o ponto de vista sutil, é como se a gente estivesse desrespeitando as imagens. Também, a gente não deveria praticar sexo durante o dia, porque o dia é para outras coisas. Então, isso significaria a gente pegar boa parte da nossa energia vital, que a gente pode dirigir para coisas realmente importantes, e desperdiçar com algo flutuante e aprisionante, né? Então a gente evita isso. Também deveria evitar o sexo em datas especiais, lua cheia, dias sagrados, etc. Só feriados religiosos de outras tradições não tem problema, mas a nossa não. É só uma coisa mais budista, né? Porque é um tempo mais mágico, né? A gente dá uma olhada para a lua cheia, aquilo parece que é a lua cheia. Os gatos já têm uma outra interpretação disso, né? Mas por isso que eles terminam renascendo nessa condição, essa explicação budista, assim, né? Mas essencialmente, por exemplo, eclipses, momentos especiais, eles são sempre momentos magnéticos, ainda que seja isso kármico, né? Isso é kármico. Vocês imaginem, o que é um eclipse? O Sol e a Terra e a Lua. Alguém que não está naquela região dos cones de sombra não tem eclipse nenhuma. Ou seja, todo dia é eclipse para algum lugar. Só que não é visto. Então, astronomicamente não tem nenhuma relação. Mas emocionalmente, para essa região sutil, que é a nossa mente, ela é afetada por todos esses fatores. Então a gente começa a cuidar desses fatores sutis, assim. A gente evita isso, né? Aí também, não praticar sexo em período de fluxo menstrual, assim. Também não. Aí no fim não sobra dia nenhum. Não sobra nem dia nem hora. Aí pronto. Isso é um controle de natalidade. Vocês vão ver que os países budistas têm uma taxa de natalidade baixíssima, né? Aí quando a pessoa vai registrar o filho, o cartório pergunta: o que você fez de errado? Assim, né? Porque aquilo, como é que foi possível? Assim, no ano passado todos os dias eram sagrados, né? Se não sobrou nenhum dia, como é que nasceu esse bebê? Vamos explicar isso, né? Assim, para os tibetanos eles dizem: não, isso foi filho de algum demônio. Mas esse é um ponto interessante, assim, né? Não praticar sexo com pessoas muito jovens. E não praticar sexo forçado, né? Naturalmente. Né? Então, isso são regras. Naturalmente, essas regras, elas têm um sentido sutil. Esse sentido sutil é não causar prejuízo nem para nós, nem para os outros. Esse é o ponto, né? E aí que é o problema. Vamos supor, aquilo está tudo direito. Aí a pessoa obtém uma liberação do juiz, dia tal, tal hora, tudo bem. Aí a pessoa pratica sexo com apego, pronto, ela sofre. Por quê? Ela sofre porque deu certo, deu tudo bem, ela tem sofrimento. Então nós temos sofrimento porque as coisas andam bem e porque as coisas andam mal. Se as coisas andam mal, é horrível. Se elas andam bem, vai ser horrível, tudo horrível dali para frente. Pela falta, pelo apego que eventualmente isso produz. Né? Essa coisa não é fácil. Sansara é alguma coisa.
Então tem essas três ações. Se vocês olharem com cuidado, agora vamos voltar para a meditação. Assim, né? Controle de natalidade. Assim, você medita antes ou depois? Não, medita em vez de. Assim, controle de natalidade completamente natural. Como é que você está se sentindo? Eu estou ótimo. Por quê? A gente não é dependente, entende? Está muito bem assim. Você está bem? Estou. Então surge uma capacidade da pessoa manter energia independente de matar o outro, independente de se tornar carente de alguma coisa, ter que roubar, independente da atividade sexual. Então vocês olhem esses três aspectos sob o ponto de vista da energia. Né? Se nós, praticando o equilíbrio da energia, não somos afetados pela ação do outro, a gente não vai ter um impulso de matar, não é? Se nós, com a nossa energia equilibrada, preenchidos de energia, nós naturalmente não vamos ficar dependentes de alguma coisa que a gente vai ter que roubar. E nós, equilibrados em termos de energia, não dá nem para namorar. Os seres equilibrados não namoram, né? Para namorar tem que ter um desequilíbrio. Ou então surge um tipo de relação que é uma relação lúcida nesses vários âmbitos. Não é apenas alguém que se ausenta do que acontece em volta e, portanto, não tem impulso de matar. Não é alguém que se ausenta da relação com as coisas e não tem impulso de roubar. Não é alguém que se ausenta da relação com as outras pessoas e não tem nenhuma conexão. Aí nós vamos em direção a níveis de sabedoria, que eu vou descrever depois, que são as 5 sabedorias. Mas nesse momento é muito importante que a gente comece pelo ponto de evitar os impulsos negativos. Às vezes, quando a gente trabalha evitando os impulsos negativos, a gente chega à conclusão que nós vamos ficar paralisados assim em todo lugar. Mas não é o caso. Aqui nós estamos gerando essa estabilidade, evitando as ações negativas para depois poder efetivamente praticar ações positivas. Né? E a base de nós não sermos afetados pelos impulsos negativos é a sustentação autônoma da energia. Aí vem 4 ações de fala. A primeira ação de fala é a fala agressiva, que a gente deveria evitar. Aí vocês vão perceber também que a fala agressiva ela vem para proteger alguma coisa